Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E em comemoração aos 163 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, que foi a primeira edição a 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, lá na França, em comemoração, este mês de abril, hoje dia 24 de 2021, consultamos mais uma vez aqui o Livro dos Espíritos e a partir da questão 172, que trata especialmente da encarnação nos diferentes planetas, nos diferentes mundos. E alguém até que se admira do Espiritismo tratar deste assunto de existência em outros planetas e outros mundos. Mas isso não é novidade, porque uma das bases do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Para aqueles que ainda não conhecem o Espiritismo, as bases fundamentais do Espiritismo são, primeiro, a existência de Deus, segundo, a existência do Espírito, terceiro, a imortalidade da alma, ninguém morre, apenas nos transferimos de uma vida material para a vida invisível, que é a vida espiritual, e continuaremos com esta individualidade, pensando, amando, sentindo, com todas as faculdades intactas, bulindo-se, mexendo-se, tal e quais como estávamos aqui na Terra. É a imortalidade da alma. Outra base do Espiritismo, outro princípio básico do Espiritismo, é a manifestação dos Espíritos. Os Espíritos se manifestam. Não é uma invenção do Espiritismo, é uma prática que já vem desde o início da humanidade. Enfim, tudo que o Espiritismo trata, ensina, informa, não é nada de criação dele, mas apenas traz de volta essas verdades que já existem aqui na Terra. Não tem nada de novo. O Espiritismo apenas explica melhor, com mais detalhe, explica os mistérios da natureza. E de modo que vem mais outro princípio básico da filosofia espírita ou da religião espírita, que é a reencarnação. Os espíritos voltam, não é? Os espíritos voltam pelas aparições, as almas não voltam, e voltam também pela reencarnação em outro corpo, porque a reencarnação é o perdão de Deus aos pecadores, aos seus filhos pecadores como nós. Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. Então, pelo seu amor, Ele não coloca o pecador no inferno, mesmo porque inferno não existe, é estado da alma. Céu também não existe, é estado da alma. Tudo isso é ensinamento do Espiritismo. De maneira que Deus criou o canal da reencarnação, a lei da reencarnação, é um canal através do qual Ele permite que retornemos em outros corpos. Não é? Para quê? Para resgatarmos as nossas dívidas e nos reconciliarmos. Este é o amor de Deus. A reencarnação é a manifestação do perdão de Deus. E outra, qual é a outra base do Espiritismo? Qual é a outra? A lei de ação e de reação, a lei de causa e efeito, a lei de semear e colher, a lei do karma, que ao mesmo tempo ela se divide em duas partes. Lei do Dharma,
que recompensa pelo bem que fazemos, e a lei do karma, que faz a cobrança pelo mal que nós cometemos. Depois vem o quê? Depois vem o fundamento final do Espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada. A ciência está mostrando, a ciência está provando, através das sondas que a ciência está mandando para o universo, mostrando que existem outros mundos habitados, não é somente a Terra. E de modo que aqui na questão 172 de O Livro dos Espíritos, ainda em comemoração ao aniversário do mesmo, Allan Kardec trata aqui encarnação nos diferentes planetas, nos diferentes mundos, que nós viemos de lá, não é? Retornaremos depois para esse mundo de onde saímos e e reencarnaremos em outros planetas, em outros mundos, porque os mundos são viveiros de espíritos e são moradias dos espíritos. E assim como a gente aqui na Terra muda de residência, o espírito também muda de planeta, muda de mundo, de acordo com o seu grau de evolução. Vai evoluindo, vai progredindo, aí vai conquistando a transferência para outros mundos elevados. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E aqui na questão 172, ou a partir dela, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: as nossas diversas encarnações corporais, elas se dão todas na Terra? O Espírito responde: não, Kardec, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos, quer dizer, as existências que aqui nós passamos, não são as primeiras, nem são as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição, mostrando que o planeta Terra é um mundo inferior, é um mundo muito atrasado. Nós estamos aqui de passagem. Quando completarmos o número das reencarnações que exige a lei de causa e efeito que passemos aqui, então passaremos para outro mundo mais elevado. Mas a Terra, por enquanto, é ainda um mundo de expiações e de prova, mas ela já está com o pé no mundo de regeneração, porque a Terra está ganhando mais uma estrela. E a humanidade do planeta Terra também vem evoluindo. E Kardec, na questão seguinte, que é a 173, ele volta a perguntar aos espíritos superiores: a cada nova existência no corpo, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas encarnações no mesmo globo? Essa é a pergunta. Se a gente só reencarna aqui, ou então passa para outro mundo, que é uma consequência da primeira pergunta. Aí o Espírito responde: pode viver muitas vezes aqui na Terra, ou seja, no mesmo planeta, se não se adiantou bastante, o suficiente, para passar um mundo mais elevado ao mundo superior. Nós estamos aqui, mas depois habitaremos em um mundo superior, porque nós estamos aqui hoje, mas já viemos de mundo mais inferior do que a Terra. Porque esse é o nosso destino, passar de mundo para mundo. De modo que, no total, nós somos os viajores das estrelas. E as estrelas são sóis. E os sóis formam um sistema de planeta, sistema de bilhões de planetas. Corre atrás do Sol e atrás das estrelas. E Kardec volta a perguntar: podemos então reaparecer muitas vezes aqui na Terra? Voltar muitas vezes? O Espírito responde: certamente. Certamente. Kardec volta a perguntar: podemos voltar a este planeta depois de termos vivido em outros mundos? Aí o Espírito responde: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures, quer dizer, em outros mundos e agora na Terra. Volta Kardec a perguntar, ainda dentro
do mesmo tema. A questão é 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Quer dizer, é uma necessidade a gente retornar à Terra, ou viver muitas vezes na Terra? Aí o Espírito responde, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, quer dizer, um mundo mais inferior do que a Terra. E que talvez até seja pior do que ela. Vai depender do aceleramento do nosso progresso espiritual. Aí o Kardec volta a perguntar ao Espírito, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Tem alguma vantagem nisso? Essa é a pergunta. Nós estamos consultando o relógio porque ele é materialista. É a nova pergunta de Kardec. Haverá alguma vantagem para o espírito, para o homem, em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular. Responde o Espírito, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como progride também em qualquer outro planeta, porque tudo é evolução. Os planetas, tudo é habitação dos espíritos para quê? Para aprendizado. E nos libertarmos de quê? Da ignorância e do mal. E cada vez mais nos tornaremos espíritos elevados. Aí na questão seguinte, Allan Kardec pergunta, não se seria mais feliz? Ora, nós não seríamos mais felizes permanecendo na condição de espírito, sem nunca reencarnar? Não seríamos mais felizes? Aí o Espírito responde, não, Kardec. E estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus, quer dizer, é a lei de progresso criada para Deus. Poderíamos evoluir só no mundo espiritual sem nunca tomar um corpo material? Não. Porque Deus nos criou para nos ligarmos à matéria e nos sobrepormos à matéria e vencermos a matéria e nos tornarmos espírito puro. Esse é o objetivo do espírito, é a meta que todos os espíritos atingirão. É uma meta comum a todos os espíritos, porque obedece à lei de progresso e cada um se regozijará, porque progrediu, chegou a ser espírito superior, espírito puro, com seu próprio trabalho, com seu próprio esforço, com seu próprio aprendizado, passando pelas provas e as expiações da vida. E assim o espírito se torna puro, olha para trás e foi conquistado e não doado por Deus. E é assim que Deus quer. Aí Kardec volta a perguntar, para encerrar, depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste aqui na Terra, sem que jamais aí tenha estado? Aí o Espírito diz, sim, do mesmo modo que vós outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um planeta, far-se-á em outros planetas, para atingir a perfeição. E então nós encerramos aqui o nosso programa. Hoje é encarnação em diferentes mundos. Muita paz para todos e até a nova oportunidade de encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.